Fala, meu povo, sou o professor Beto Brito e hoje nós iremos falar da segunda fase do modernismo com paródia. Pessoal, se tu acha que não aprende com paródia, eu vou te mostrar como é que faz, viu, pessoal? É conteúdo primeiro e brincadeira depois. Chega mais! O assunto de hoje, pessoal, é a segunda fase do modernismo, um conteúdo importantíssimo para qualquer vestibular do Brasil, seja Enem, militares, particulares, estaduais, o que for. O que você for fazer de vestibular, você tem que conhecer a segunda fase do modernismo. Por quê? Porque ela é muito extensa e tem muitos autores. E esses autores são muito importantes, são autores muito populares. São nomes como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles, viu só a pancada? Então, diante disso, pessoal, vocês vão ter sempre que lembrar da segunda fase do modernismo. E para comentar essa segunda fase do modernismo, eu escolhi esta paródia aqui para vocês e com certeza todo mundo sabe cantar Pelados em Santos de Mamonas Assassinas, né? Todo mundo sabe, né, pessoal? Todo mundo sabe, todo mundo teve infância. Mentira, que não foi na minha infância. Eu já era adolescente. Então vamos lá, pessoal. Se liga aqui, Antes de continuar o vídeo, vou fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito no canal. Veja abaixo do vídeo esse botãozinho vermelho. Clique nele, inscrito. Depois, vá nesse sininho e também aperte o sininho e coloque a opção todas. A partir de agora, você faz parte, você é um membro oficial do meu canal, tá certo? Só não esquece de dar aquele joinha e comentar mandando um salve para o professor. Falou! Segunda fase do modernismo. O que vai cantar? Segunda fase do modernismo, vai de Lima a Murilo, poesia Drummond, Cecília e Vinícius. Então, vamos para essa primeira estrofe. Segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo, pessoal, é a fase que vai de 1930 até 1945. É a fase que bate com a Segunda Guerra Mundial, bate com a Era Vargas, e por isso mesmo é uma fase muito mais social, politizada, uma fase mais consciente do que a primeira fase. A primeira fase do modernismo foi uma fase de muitas brincadeiras, tá bom? Uma fase de muita irreverência. Então eles eram até considerados pela crítica irresponsáveis. A segunda fase foi uma fase que olhou mais para a sociedade, para questões políticas, e por isso os autores terminaram sendo mais notados pela crítica, tiveram uma notoriedade maior, certo? Por meio do público e da sociedade, ok? Então, eu digo, segunda fase do modernismo, vai de Lima a Murilo, poesia Drummond, Cecília e Vinícius. Eu cito, os 5 grandes nomes da poesia da segunda fase do modernismo. Inclusive, pessoal, eu tive a preocupação de colocar dentro dos versos os autores com qualidades parecidas. Vê só, vai de Lima a Murilo. Murilo Mendes e Jorge de Lima são autores que foram parceiros num livro chamado Tempo e Eternidade, porque eles são os 2 grandes nomes da segunda fase do modernismo que têm temas em comum. Eles eram muito religiosos e também tiveram fortes influências surrealistas. Tanto é que foram parceiros no livro chamado Tempo e Eternidade, ok? No segundo verso eu digo, poesia Drummond, para você lembrar que Drummond está isolado na poesia da segunda fase. Por quê? Porque ele é um autor muito versátil, de múltiplos temas. Não foi um autor que teve uma linha única temática, como, por exemplo, tiveram Vinícius e Cecília, que trabalharam com temáticas mais amorosas. Não, ele falou de Itabira, ele falou da infância, ele falou de temática social, ele criticou a guerra, ele foi erótico, ele foi pessimista. Então é um autor muito versátil, muito dinâmico, muito variado, o poeta gauche Carlos Drummond de Andrade. E na última estrofe eu até já citei, né, pessoal? Cecília e Vinícius, que trabalham com temáticas mais amorosas. Então, lá em cima, de Lima a Murilo, religiosidade e surrealismo. Drummond, isolado, com múltiplos temas. E Vinícius e Cecília, poetas amorosos. Não é isso? Aí eu vou para a segunda estrofe. E na segunda estrofe, pessoal, eu já vou detalhar qualidades relacionadas à prosa. Como você pode ver, e na prosa moderna, fase da construção, focaliza o Nordeste, retratando o sertão. Por quê, pessoal? A poesia, nós tivemos autores de Alagoas, Jorge Lima alagoano, Murilo Mendes mineiro, o Carlos Drummond de Andrade mineiro, Cecília carioca e Vinícius carioca, não é isso? Então nós tivemos uma grande diversidade, uma pluralidade na poesia.
Só que na prosa predomina o Nordeste, pessoal. Por isso mesmo que eu digo, ó, e na prosa moderna, fase da construção, que a segunda fase do modernismo é chamada de fase da construção, a primeira é da destruição, a segunda é da construção, focaliza o Nordeste, retratando o sertão. Não é o único tema o sertão, mas o sertão chama muita atenção, porque a temática da seca é a mais evidente, certo? Os livros mais famosos do período são livros que tratam de seca, como Vidas Secas e o 15. Na terceira estrofe eu digo assim, pessoal, pois você, meu romance, fazendo uma referência ao tipo de produção em prosa da época. A segunda fase do modernismo foi a fase do romance de 30. E o romance de 30 são aquelas longas narrativas que foram produzidas na década de 30 que tratam de temas sociais nordestinos. Pois você, meu romance, me deixou, foi doidão. Pra que tanto intimismo? Por que lembrar do intimismo? Todo mundo pensa que na segunda fase do modernismo nós só tivemos produção de romance regionalista. E não, nós tivemos produção de romance regionalista em maior quantidade, mas tivemos também romance intimista e romance urbano. Quer que eu prove isso para vocês? Capitães da Areia, de Jorge Amado, é um romance urbano. Trata de um problema social urbano, um grupo de meninos de rua que vive praticando pequenos delitos em Salvador. A obra Angústia, de Graciliano Ramos, é uma obra intimista, que trata, pessoal, de aspectos psicológicos. As obras intimistas são aquelas que mergulham dentro do próprio íntimo do ser humano e desvendam os mistérios do ser humano. São obras muito psicológicas, introspectivas, que não tratam de questões sociais, e sim íntimas do ser humano. E tem na segunda fase. Agora, claro que predominam as produções regionalistas, né? Por isso que eu termino dizendo, ó, me deixou, foi doidão. Para que tanto intimismo? Também tem regionalismo, para que você lembre que regionalismo é a principal temática desse período. Não esqueçam, os livros regionalistas desse período tinham tendências neorrealistas e neonaturalistas. Quer dizer que o realismo e o naturalismo foram retomados dentro do modernismo na segunda fase. Aí começa aquela parte da música que faz assim, oxente, ai, 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 tá bom? Também tem regionalismo, aí o quê? Modernismo is very good. Aí, ó. Oxente, ai, ai, ai. Raquel de Queiroz, a história da seca vai contar. Que história da seca é essa? Raquel de Queiroz, autora cearense, vai produzir um livro chamado O 15, que trata da seca de 1915. Na prosa gaúcha, Veríssimo vai se destacar. Por que na prosa gaúcha, Veríssimo vai se destacar? Falei para vocês que predomina a literatura do Nordeste na segunda fase, no romance de 30, mas nem todos são nordestinos. Nós temos um elemento não nordestino aí de destaque, que é o Érico Veríssimo, que vai trabalhar com regionalismo histórico, só que gaúcho é o autor de O Tempo e o Vento. E aí eu termino dizendo assim, pessoal, oxente, ai, 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 com seus costumes, Amado vai ser popular. Por quê? O mais popular autor do período é Jorge Amado, que trabalha com uma produção voltada aos costumes baianos. Vai produzir obra urbana, vai produzir obra voltada ao regionalismo do cacau, falando de coronelismo, sul da Bahia, e vai produzir obra de costumes sociais, certo? Com tendências mais sexuais, erotizadas, como Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste, que viraram obras muito populares da literatura brasileira, viraram novelas, filmes, minisséries e fizeram do autor o mais popular autor brasileiro de todos os tempos, ok? Pra fechar, a musiquinha tem assim, ó, mas ela é séria, social, filosófica, versos do modernismo, tem seca, cana e religião. Perceberam? Ó, mas ela é séria, porque é a fase mais consciente do movimento, social, filosófica, porque tem poesia filosófica em Drummond, tem poesia social em Drummond, versos do modernismo, para você lembrar que eu estou falando de qualidades da poesia, e aí depois eu termino dizendo tem seca, um dos temas de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, o 15, Vidas Secas, cana, para que você lembre, pessoal, que nem somente do sertão vive a obra regionalista. Tem Zé Lins do Rego, pessoal, autor paraibano, que fala da ascensão e queda da cana-de-açúcar no Nordeste. O retrato da obra dele, pessoal, é dos engenhos de cana-de-açúcar. É autor de Fogo Morto, Menino de Engenho, e aí termino dizendo religião, para você lembrar da religiosidade presente nos versos de Cecília, de Vinícius, de Jorge de Lima e Murilo Mendes, que é uma vertente da poesia de segunda fase, porque tem fortes influências neossimbolistas, ok?
E assim fechamos nossa revisão de segunda fase do modernismo, musiquinha Pelados em Santos, de Mamonas Assassinas. Passei por todos os autores da poesia, grandes autores da prosa e com certeza você deve ter revisado e lembrado boa parte do conteúdo. Agora, ó, vamos cantar a musiquinha, né, pessoal? Karaokê do professor Beto Brito. Vai, detona! Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai!